Tô tentando montar uma rotina de estudos eficiente, mas não vai de jeito nenhum. Já acordou de madrugada, já ficou acordado até mais tarde para tentar estudar e nem de um jeito nem de outro não vai, porque uma hora ou tá muito cansado, outra hora não tem motivação, outra hora não consegue seguir em frente. Não sabe bem identificar o motivo, mas você não consegue ter uma rotina de estudo. Essa é a bem da verdade. Na aula de hoje eu vou tentar te ajudar, te mostrar uma estratégia que pode te ajudar a montar rotinas de estudo eficientes. E aí, talvez no seu tempo, na sua disponibilidade, você tentar encaixar esses itens que eu vou trazer na aula de hoje para poder te ajudar a avançar aos poucos e dentro de um determinado tempo, conforme você for se acostumando com essa rotina, você alcançar o resultado que você tanto espera. Beleza? Meu nome é Renner. Na aula de hoje eu vou te ensinar como montar uma rotina de estudos eficiente. Vou falar de 4 tópicos básicos, que são os pontos chaves, vamos dizer assim, para poder te ajudar a montar essa rotina de estudos eficiente. A influência dos hábitos nas rotinas, vou te mostrar isso. O grande dilema aí, o grande mito, talvez, para saber se você é dedicado. Vou te ajudar a fazer um planejamento personalizado, que é extremamente importante, respeitar os seus limites, respeitar a sua forma de fazer, que eu acho que é um dos grandes pontos. Não existe uma receita única que cabe em todo mundo, que vai dar certo para todo mundo. E vou te ajudar a criar métricas, para você saber se você está avançando ou não, beleza? Então vamos logo para o primeiro ponto, para a gente poder falar um pouco da influência dos hábitos nas rotinas. O que é algo comum que eu vejo acontecer muito? A pessoa quer criar rotina, não tem uma rotina de leitura, não tem uma rotina de estudos e quer criar uma rotina de estudos minimamente eficiente que te traga resultados até para te gerar aquela sensação de estar avançando, de você estar conseguindo aprender alguma coisa, você está avançando naquilo que você está estudando. Os hábitos, eles têm correlação direta com o estabelecimento de rotina. Então, se a gente entender um pouco de como funcionam os hábitos, você vai entender um pouco de por que talvez as suas rotinas não funcionem. E aí não só de estudos, mas hoje eu vou falar especificamente de estudo, que é uma rotina extremamente relevante para todas as outras. Então, qual é a influência dos hábitos das rotinas? O seu nível de habilidade com hábitos determina a sua habilidade para criar rotinas, para criar novas rotinas. Então, vamos lá. Pensa em todos os hábitos que você tem, quantidade de horas que você usa o celular, quantidade de água que você bebe ao longo do dia, quantidade de exercício físico que você faz em uma semana. Pensa em todos os hábitos que você já tem. Não é hábitos que você quer construir, é hábitos que você já tem. Algum deles você fez de forma consciente, de forma intencional? Você tinha a intencionalidade de estabelecer aquele hábito? Ah, Renner, eu mexo no celular 4 horas por dia. Isso foi algo intencional? Cara, foi estruturado? Olha, eu tenho essa meta, isso é uma meta para mim. Foi intencional? Qual é um dos grandes erros que as pessoas cometem ao estabelecer novas rotinas? Nunca ter feito isso de forma intencional, ou seja, de forma consciente, de forma que eu quero ter uma rotina de estudos. Então, está aqui uma receita, um passo a passo, eu vou seguir. E aí seguiu, e aí fez. Quem me acompanha há mais tempo sabe, eu pratico inglês no Duolingo. O Duolingo foi um hábito intencional. Fiz várias tentativas, pelo menos 3, eu acho. Começa, falha, aí acho que a primeira vez eu fiz 90 dias, se eu não me engano. Na segunda vez fiz um pouco mais, aí o aplicativo não contabilizou. O que eu aprendi? Eu falei, cara, principalmente essa do dia que não contabilizou. Eu vou seguir o que eu já estudei para trás, não vai perder, eu não vou perder o conhecimento porque o aplicativo zerou ali a minha ofensiva. E hoje eu estou na data da gravação desse vídeo, eu estou com 2.750 dias consecutivos. Isso de forma intencional. Feito, olha, vou estudar todos os dias. Eu eliminei a obrigatoriedade da fluência, do ter que aprender, do quanto eu vou aprender, e mudei para, cara, vou estudar todo dia, até o fim da minha vida, se for preciso, para poder continuar aprendendo. Eu fiz isso de forma intencional. Então,
um hábito que você faz de forma intencional, ele melhora o seu nível, a sua consistência em formar novos hábitos. Você tem uma imagem mental, a PNL, fala muito disso, física quântica fala um pouco disso também, é um assunto que eu tenho estudado muito num livro que eu estou lendo e vou trazer alguns vídeos sobre isso. A visualização de coisas que você já executou vai dando embasamento, vai melhorando, vai te dando mais confiança para os próximos. Então, o seu nível de habilidade para criar hábitos, ele determina muito a sua habilidade para criar rotina. E isso é extremamente importante. Outro ponto que se perde muito é o seguinte: qual o propósito dessa rotina? Eu gosto muito de rotinas que têm a composição AB. O que é a composição AB? Rotinas que te levam do ponto A para o ponto B. Então vou trazer um exemplo. Fiz isso, mas há muitos anos atrás, mas se você não precisa ter feito para você entender o que eu estou falando. Eu quero montar uma rotina de estudos porque eu vou fazer o vestibular. Eu quero passar no vestibular e para isso eu vou montar uma rotina de estudos. Vai me levar de um ponto A para um ponto B. Essa rotina ela tem um propósito. Tendo propósito, fica mais difícil meu cérebro me sabotar. Então, uma das coisas que você deve dedicar tempo quando for estabelecer novas rotinas é identificar qual o propósito dessa rotina. Quantos hábitos ou rotinas você já estabeleceu intencionalmente? Foi o primeiro ponto que a gente olhou. Quantos hábitos eu já fiz intencionalmente? No meu caso, já fiz vários. Fiz o inglês, fiz beber água, fiz atividade física, fiz mudar a minha alimentação numa época que eu precisei. Atividade física já várias vezes, porque eu tenho problema de coluna, então uma hora é caminhada, outra hora é atividade na água. Eu já fiz isso várias vezes. Então, você estabelecer rotinas de forma intencional, você vai se autovalidando, algo que é extremamente importante numa rotina. Você se autovalidar, porque a rotina em si, quando você tem o propósito de ir do ponto A para o ponto B. O que você pode fazer hoje para te levar do ponto A ao ponto B? Cumprir a rotina do dia. Então, qual é a rotina do dia? Fazer atividade física, fazer inglês, tomar água, estudar, produzir conteúdo. Essa é a rotina do que eu posso fazer hoje. Só isso vai me levar do ponto A ao ponto B? Não, mas já é um degrauzinho que eu estou subindo que está me levando em direção ao ponto B. Eu já não estou mais no ponto A. E é aí que muitas pessoas se perdem, porque o que são as rotinas? São execução daqueles hábitos que você tem. Esses hábitos, essas rotinas, elas estão te levando em direção ao ponto B? Aí é quando você vai determinar a intencionalidade, quando você vai determinar o propósito da sua rotina, isso tem que estar muito claro para você. Por quê? Porque grande parte do tempo, a maior parte do tempo, você não vai estar nem em A e nem em B. Você vai estar no processo, você vai estar na experiência, você vai estar vivenciando rotinas. E a rotina em si, o hábito de estudar, por exemplo, não vai te dar aquela validação, aquela sensação, aquele sentimento de ser aprovado no vestibular. Ali tem uma validação. Opa, no dia que eu passei no vestibular, e aí eu validei 180 dias para trás, foram 6 meses estudando, mas lá o dia 15, dia 14 de abril que eu estudei, eu não passei no vestibular dia 14 de abril, eu só cumpri uma rotina. Dia 15, eu não passei no vestibular, eu cumpri uma rotina, até o dia em que o propósito que eu estou determinado a alcançar, ele se cumpre, aí eu tenho o resultado. Aí validou todas aquelas rotinas, todos aqueles hábitos que eu criei de rotina de estudo. Feito isso de forma intencional, o seu foco estando no resultado, você precisa ser muito bom para poder entender que a rotina, o hábito em si, não é o resultado em si, é o que te leva a alcançar o resultado. Uma pergunta que vem da influência dos hábitos nas rotinas. Você conseguiria acompanhar uma pessoa que tem essa rotina? Então, por exemplo, você quer estabelecer uma rotina de estudos. Você conhece alguém que tem essa rotina? Cara, pergunta, conheço alguém que tem essa rotina. Beleza, pergunta para ela, quantas horas por dia você estuda? Cara, eu acordo 8 horas da manhã, estudo até meio-dia, paro, almoço, pego 1 da tarde e estudo até 8 horas da noite. Falo, vixe Maria, uma rotina dessa não dá para mim.
Então, hábitos que você tem vão influenciar nas rotinas. Então, uma rotina de estudo, ela está extremamente ligada ao propósito do seu projeto. Qual é o propósito? O que você está querendo alcançar? Qual é o seu sonho? Vamos dizer assim, qual é a meta? Qual é a meta que eu estou querendo alcançar? Essa meta, ela me motiva ao ponto de eu executar a rotina? Ou seja, qual é o meu ponto A e qual vai ser o meu ponto B? Meu ponto A é fora da faculdade, meu ponto B é dentro da faculdade. Então, entre A e B tem o vestibular e tem as minhas rotinas de estudo. O que está ao seu controle? Só a rotina de estudos. Acordar a tal hora, todo dia, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, eu vou descansar o domingo. Você vai escrever a rotina e depois vai criar o hábito de executar essa rotina. Então, os hábitos, eles têm altíssimo poder de influência sobre as rotinas que você vai estabelecer. Quanto mais hábitos você já estabeleceu intencionalmente, mais preparado você fica para estabelecer rotinas. Qual o propósito da rotina? Isso é um ponto fundamental. Qual o propósito? O que você está querendo alcançar? Qual é a meta? E a minha sugestão, essa rotina, se você tiver claro o propósito, você vai escrever uma rotina que te leve do ponto A ao ponto B. No nosso caso, rotina de estudos. Então vamos pensar, você quer aprender idioma, você quer passar no vestibular, como eu já falei, você quer melhorar o seu nível de conhecimento em algo do seu trabalho. Tudo isso requer uma rotina de estudos. Se é a primeira vez que você está fazendo, nós vamos entrar no segundo ponto da nossa aula de hoje. Você é dedicado? Você tem dedicação? Muitas pessoas acreditam que dedicação é algo... A pessoa nasceu com isso. Ah, não, ele é dedicado. Você consegue fazer porque você é dedicado. Eu não tenho essa disciplina toda, eu não sou tão dedicado. E aí nós vamos começar a refletir sobre a sua autoimagem. Qual é a sua autoimagem? Como você se vê? Você se vê dedicado? Não. Muitas pessoas que, entre aspas, não se veem disciplinadas têm uma autoimagem muito ruim. E aí entra um processo gigantesco, não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas entra um processo gigantesco de autossabotagem. Porque se eu não me vejo como alguém incapaz de estabelecer uma rotina, eu já tenho uma barreira mental muito grande em relação a esse assunto. Entenderam? Qual é a minha autoimagem? Não, eu não sou disciplinado, eu não tenho... Cara, eu sou indisciplinado demais, eu não consigo estabelecer. Isso por si só já criou uma barreira para você estabelecer uma rotina de estudos. A sua autoimagem, ela tem muito poder. Aquilo que você determina que você é ou não é capaz de fazer, como você já deve ter visto em vários lugares, você está certo. Tudo aquilo que você fala que é ou não é capaz de fazer, você está certo. Se você falar que não é, dificilmente alguém vai conseguir te convencer do contrário. Então a sua autoimagem tem um peso muito grande nessa definição de você é dedicado ou não. A sua autoimagem aqui, como você se vê, é extremamente relevante. E aí, obviamente não está aqui, mas eu posso mudar minha autoimagem? É possível eu ter uma autoimagem melhor em relação a mim? Se eu não sou, mas eu estou me tornando uma pessoa dedicada, eu estou em processo de formação, eu estou em processo de melhoria. Essa autoimagem minha, eu posso melhorar ela? Com certeza. O que eu preciso? Preciso de rotinas executadas para eu ter fotos mentais que me validem. Olha, não, eu não era dedicado, mas agora, olha, eu estou aqui fazendo inglês há 2.750 dias. Eu acho que agora, se eu não era antes, agora eu estou começando a ficar um cara dedicado. Minha autoimagem agora é boa. Eu tenho várias imagens de cada dia que eu estudei o inglês. E aí, dentro dessa autoimagem, entra também o que você acha de pessoas que são vistas como disciplinadas. O que você acha de pessoas... É a sua opinião. O que você acha de pessoas disciplinadas? E aí entra aquela fase escolar que todo mundo passou. Ah, o fulano de tal lá é CDF, estudioso, não sei o quê. A gente cria uma imagem das pessoas disciplinadas que nem sempre é uma imagem boa. Por mais que eu fale da boca para fora, tem aqueles traumas de infância, de período escolar, em que internamente ser visto como CDF, como aluno dedicado, não era lá grandes méritos.
às vezes no seu meio. Então você também acha que ser uma pessoa disciplinada não tem lá grandes vantagens. Você tem um problema, além de autoimagem, você tem um problema de como você vai ser, como você será visto pelo seu contexto. Cara, como que as pessoas vão me ver? As pessoas vão me ver como um cara, como um CDF, como um cara que estuda demais, e as pessoas na sua volta às vezes não vão ser assim. Você pode enfrentar um ambiente, entre aspas, hostil, pessoas rindo, debochando, e isso não é bom. E para evitar esse deboche, para evitar essa zoação, você também começa a, não, psicologicamente, você não quer ser uma pessoa disciplinada, porque isso pode gerar coisas que você não, como você emite essa opinião para algumas pessoas, você não quer receber elas para você. E qual o esforço que precisa para ser dedicado? O que você acha? Na verdade, dedicação é só uma parte do processo de executar rotinas. Se você tiver a sua rotina de estudo muito bem desenhada, vou estudar das 13 às 15 horas, 2 horas de estudo, faça chuva, faça sol, vou colocar o celular em modo avião e vou gravar a minha aula aqui. No começo, você precisa de esforço, principalmente para começar. Quando a gente fala estabelecimento de novos hábitos, tem literaturas que falam em 7 dias, em 21 dias, em 90 dias. Eu prefiro falar em X dias, não interessa o tempo que vai levar para que isso vire um hábito, desde que seja algo que seja importante, que tenha propósito para você. O esforço que precisa é esse esforço da arrancada. Depois, com o tempo, isso vai virando hábito. Você já vai fazendo isso meio que no automático, igual dirigir, igual tomar água, igual pensar. Vai ficando tudo meio automático. Você acredita que é possível aprender a ser dedicado? Vai conversar muito com a imagem que você tem das pessoas disciplinadas, de qual esforço que você acha que precisa e de qual a sua imagem sobre você mesmo enquanto a dedicação. É possível sim aprender a ser dedicado. Só que você precisa fazer para poder acreditar. E precisa acreditar para poder fazer. Se você conseguir dominar esse ciclo, você vai começar a aprender. Mas ninguém pode te ensinar algo que só você pode fazer. Entendeu? Onde está a sacada? Você precisa aprender, mas para você aprender, você precisa acreditar que é possível. Isso é um ponto extremamente importante. Faça um planejamento personalizado. Por quê? Porque rotinas, hábitos, qualquer coisa que você for fazer, é muito no seu formato, é uma camisa. A minha camisa, o tamanho da minha camisa, às vezes não vai vestir bem em você. Você precisa desmanchar aqui, olha, a forma de fazer a rotina de estudos, determinar o horário, ter uma preparação, executa a ação, faz a melhoria, que é o método PAN, que eu gosto de executar para poder montar tantas rotinas de estudo quanto falar em público. Por falar nisso, se você quer fazer um planejamento personalizado e precisa melhorar a sua comunicação em público, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica lá, assiste uma aula comigo, que eu vou te explicar como que eu posso te ajudar a melhorar a forma como você se comunica em público, que passa também por um planejamento personalizado. Você precisa fazer algo que seja confortável para você, dentro da sua realidade. Quanto tempo você precisa para poder fazer a rotina e quanto tempo você consegue? Eu precisaria estudar 8 horas por dia. Cara, às vezes você não tem as 8 horas, às vezes você tem 2, e dentro das 2 de proveito, você vai ter 30, 40 minutos, no máximo 1 hora, porque às vezes você está cansado depois do expediente de trabalho, N fatores, você não consegue ter aproveitamento dentro daquelas horas que você tem. Então você precisa fazer isso dentro daquilo que é possível dentro da sua realidade. E aí é onde muita gente erra, que é pegar coisas de rotinas de pessoas que estão num outro contexto e aplicar. E às vezes você não consegue. Então, quanto tempo você precisa versus o que você consegue? Isso vai ser um planejamento personalizado. Você vai começar pequeno e vai evoluindo. Isso é um dos outro grande erro que pessoas que estão começando cometem. Quer começar, eu tenho 2 horas disponíveis, então eu vou fazer 2 horas de estudo. Será que, para quem nunca fez uma rotina de estudo, você vai conseguir fazer 2 horas de estudo? Vamos começar com 10 minutos, amanhã a gente faz 20, quarta-feira a gente faz 30, 40, 50, para sábado fechar com 1 hora de estudos. Na semana seguinte a gente já arranca com 1 hora. Você vai falar, mas isso aí não vai, eu não vou conseguir. Galera, é tudo uma questão de adequação. Planejamento na vida, ele é muito sobre aquilo que você consegue, aquilo que você
é capaz de fazer. Tem uma programação, isso aqui também está dentro do método PAN. Você precisa fazer toda uma estrutura, mas precisa ter uma programação. Quando, data, horário, que as coisas vão ser feitas. Eu vou estudar todo dia das 18 às 20. Essa é a minha janela de estudos, mas eu já programei que no primeiro dia eu vou começar com 20 minutos, depois mais 18 horas, eu tenho uma data, eu tenho um horário. Outro detalhe, comemorar os seus avanços. Aqui é algo também extremamente importante dentro da sua jornada. Você precisa reconhecer que está avançando. Fez o primeiro dia 20 minutos, fez o segundo dia 30 minutos, conseguiu fazer aquela sequência ali. Galera, se reconheça, a vida é sobre esforço. Sobre o resultado você não tem controle, você só tem controle sobre o seu esforço. Quanto você vai se esforçar, o quanto você vai se preparar. Então comemore os seus avanços, pequenas vitórias, pequenos reconhecimentos, é importante para te manter motivado a continuar. E crie métricas. A gente já falou um pouco disso no planejamento, mas essa métrica é extremamente importante. Eu planejei para essa semana 20 minutos no primeiro dia, mas, cara, chegou na vida real ali, tava cansado pra caramba, não tô conseguindo, nossa, tô muito cansado, vou estudar 5 minutos hoje. Beleza, essa é a minha primeira meta. Quantos minutos eu estudei ontem? Estudei 5 minutos. Então, a meta de hoje é estudar pelo menos 10. Ontem eu estudei 5. Começa devagar. Cara, quantos dias eu estudei semana passada? Nenhum, zero. Essa primeira semana, se eu estudar um dia aqui essa semana eu estou melhor do que a semana passada. Não, mas eu estou longe do meu objetivo. Calma, vamos fazer por etapas, vamos fazer por fase. Um dia essa semana é melhor do que dia nenhum a semana passada. Você já começou, quebrou a inércia, fez um dia, já tem uma imagem mental de você estudando. Você vai criar um ponto de partida a partir dos seus indicadores. Esquece o youtuber, esquece o que o Renner está falando. Pensa na sua vida real. Quantos dias você fez de atividade física semana passada? Quantos dias você fez de rotinas de estudo? Aqui o foco do vídeo é rotinas de estudo eficiente. Mas para quem não tem rotina nenhuma, criar uma rotina de estudo primeiro é melhor do que tentar criar uma rotina de estudos eficiente de 2 horas por dia e não conseguir. Então você vai criar um ponto de partida a partir dos seus indicadores. É extremamente importante respeitar aquilo que você é capaz de entregar. Vá mudando de patamar progressivamente. Semana passada, 0 dias, 0 minutos. Essa semana, cara, 1 dia, 5 minutos. É melhor do que a semana passada. Acredita em mim. Não, Renner, mas a meta era 6 dias, 2 horas e eu só fiz 5 minutos. Acredita em mim, é melhor do que 0 da semana anterior. Você voltou para o jogo, você mostrou o recado, que você já passou um recado para o seu cérebro, para você mesmo, que você está disposto, que você vai tentar. Vá mudando de patamar progressivamente. Então, beleza. Vamos fazer 10 minutos todos os dias essa semana? Na semana seguinte, 20 minutos todo dia, vai aumentando de patamar progressivamente, passo a passo, etapa por etapa. Beleza? Dessa forma você tem, nessa aula de hoje, vou passar para a câmera grande aqui, nessa aula de hoje a gente entendeu um pouco como os hábitos influenciam as rotinas, trabalhamos um pouco a sua autoimagem sobre pessoas dedicadas, se você se vê dedicado ou não. Falamos sobre o planejamento personalizado, que tem que ser sobre você, sobre o que a sua vida permite que seja feito, e criar métricas, que é uma coisa que pouca gente olha. Cara, semana passada, quantos dias eu estudei, quanto tempo eu me dediquei, se foi 0, 5 minutos essa semana é melhor do que o 0 da semana passada. Beleza? Galera, para reforçar, se você tem interesse em melhorar a sua comunicação em público, tem o link aí na descrição do vídeo, onde eu te dou uma aula te mostrando como você pode melhorar a sua comunicação em público e como eu posso te ajudar com isso. Beleza? Um grande abraço e até mais!